Eu vou mostrar para vocês o que fez uma conta de uma mentorada sair de R$ 200 mil por mês de faturamento para 890 mil nos últimos 2 meses. Parece loucura, apesar de tudo a gente está falando de um crescimento de 200 mil para quase 450 mil reais no mês. Só que eu vou mostrar para você que às vezes uma estratégia simples que você utiliza para quem tem condição de manter faturamento é o necessário. Além disso, margem de 30%. Não é um faturamento inflado, não é o que a maior parte das pessoas mostram por aí, daqueles resultados de 0 a 300 mil em 3 meses, só que quando vai ver, a pessoa não está ganhando um pingo de dinheiro. Eu vou falar justamente sobre a estratégia de sazonalidade. Meu nome é João Grisolia, eu já tenho mais de 4, 5 anos de experiência dentro do Mercado Livre, diversas contas Platinum, e é óbvio que todo mundo que vende direito no Mercado Livre aproveita o máximo possível todas as sazonalidades que aparecem. Apesar de tudo, a sazonalidade é uma oportunidade única que a gente tem, seja por estação do ano, seja por dia comemorativo, aonde a gente consegue faturar muito com lucro, ou seja, um faturamento saudável, não é um faturamento, por exemplo, de como se estivesse ranqueando um produto, onde é normal a gente colocar um preço mais baixo, inflar o faturamento, mas não ter uma margem tão saudável, e a gente consegue lucrar em um curto espaço de tempo. É por isso que todo bom vendedor no Mercado Livre tenta aproveitar todas as sazonalidades do ano o máximo possível. Só que eu vou comentar nesse vídeo aqui com você os principais erros que as pessoas cometem trabalhando sazonalidade e como que essa mentorada saiu de 250 mil para mais de 450 aproveitando um único produto de uma única sazonalidade, beleza? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a sazonalidade não é para todo mundo. Normalmente, a sazonalidade serve para quem já tem uma conta minimamente estruturada. Apesar de tudo, se você tiver no correio, no ponto de coleta, se você não tiver no full, não tiver um produto perene, a sazonalidade não vai fazer sentido para você. Primeiro porque se você está no correio, no ponto de coleta, você não consegue ser competitivo o suficiente com a concorrência para tomar aquele mercado para você. Se você está no full, você já consegue. E se você não tem produto perene, não adianta de nada. Você vai entrar numa sazonalidade, você vai faturar, vai ganhar dinheiro e a operação vai morrer. Ou seja, a sazonalidade ela tem que ser um a mais na sua operação. Ela tem que ser algo, alguns momentos do ano que você vai fazer um caixa rápido e um lucro muito alto num curto espaço de tempo. Mas ela não pode ser principal da sua operação. Apesar de tudo, ao mesmo tempo que a sazonalidade tem muitos benefícios, como por exemplo, um faturamento alto, um lucro alto em um curto espaço de tempo, ela também tem alguns malefícios que é principalmente o risco. Não existem muitas maneiras de você quebrar no Mercado Livre. É literalmente só você escolhendo o produto errado, fazendo publicidade errada ou errando de forma contábil e tributária. E a sazonalidade é uma maneira de você ficar com muito estoque parado se você não souber trabalhar. E aonde as pessoas mais erram, os 3 principais erros que as pessoas cometem em relação à sazonalidade é: primeira coisa, errar o timing de entrar. A maior parte das pessoas acabam sendo Maria vai com as outras e entra na sazonalidade só depois que vê certo. E as pessoas têm esse problema de às vezes só enxergar a viabilidade num produto a partir do momento que vê aquelas 5 mil vendas, 10 mil vendas, 50 mil vendas. E é por isso que a sazonalidade normalmente serve para quem já tem uma noção melhor de mercado. Apesar de tudo, a gente tem que prever que um produto vai vender bem e a gente começar a vender ele. Diferente de uma viabilidade de um produto perene, onde a gente estuda o mercado, a gente vê que aquele produto já está vendendo bem, a gente vê que aquele produto já está fluido no mercado e entra. Na sazonalidade não. Como o tempo ideal da gente entrar numa sazonalidade é de cerca de 1 mês a normalmente 2 meses antes da sazonalidade acontecer, a gente não consegue ver aquele resultado, só que do mesmo jeito a gente tem que entrar. Ou seja, a maior parte das pessoas erram comprando o produto sazonal depois que a sazonalidade já está rolando ou durante ela. Só que aí já é tarde demais. Você não vai conseguir ranquear tão rápido porque outras pessoas já vão ter ranqueado e você não vai conseguir um preço tão bom quanto comprar antes. Quanto mais próximo da sazonalidade, mais caro fica o produto no fornecedor. E pô, João, quanto tempo antes da sazonalidade entrar? Isso depende muito da concorrência da sazonalidade. Se a sazonalidade tem uma concorrência muito grande, como o Natal, por exemplo, onde todo e qualquer tipo de produto de Natal fica muito concorrido, a gente normalmente entra
outra de 2 meses a 2 meses e meio antes da sazonalidade acontecer. Se a sazonalidade é menos concorrida, como por exemplo o Dia das Crianças, que tem uma infinidade de produto, então acaba sendo menos concorrido, férias, volta às aulas e por aí vai, verão, inverno, que também são sazonalidades onde tem produtos com pico de ascensão, normalmente de 1 mês a 1 mês e meio antes da sazonalidade a gente está comprando estoque, já é uma boa. Mas esse com certeza é o principal erro das pessoas, que às vezes ela acerta na sazonalidade, ela acerta do produto, mas erra no timing. Não adianta esperar o mercado ter resultado para depois você entrar. Sazonalidade é risco e a gente tem que prever aquele mercado, beleza? Segunda coisa que as pessoas erram pra caramba é sempre ir no mais óbvio. O mais óbvio nem sempre vai ser o melhor. Se a gente pensar em sempre trabalhar o que todo mundo está trabalhando, você literalmente só vai perder dinheiro. E você quer a maior prova possível disso? Copa do Mundo e Natal. Vamos levar em consideração o Natal do ano passado. Eu vi muitas pessoas comprando árvore de Natal, mesmo sabendo que já ia dar errado. Por quê? Já tinha uma movimentação de mercado onde os influenciadores estavam entrando nesse nicho. E ser bem sincero, aonde influenciador de Mercado Livre bota a mão, eles acabam com o mercado, porque infla faturamento para vender mentoria, sonega imposto, até não dá mais. E aí quando vai ver, a pessoa tá vendendo o produto com 5% de margem, só que tá vendendo mentoria pra caramba. Árvore de Natal, quem ganhou dinheiro de verdade foi fornecedor, porque não sobrou no fornecedor porque o pessoal achou que ia vender pra caramba, e influenciador que empurrou a árvore nos seguidores ou vendeu com 5% de margem pra vender mentoria. Só que já era um movimento de mercado óbvio, que o produto estava muito visado. Era junho do ano passado, o pessoal já estava falando de vender árvore de Natal. Como que você vai conseguir concorrer com o influenciador, com o próprio fornecedor ou para quem tá trazendo direto da China? Eu tenho um parceiro que trouxe a árvore a R$95 da China, por enquanto que o pessoal tava pagando 130 na mesma árvore no Brasil. Se você não tem importação, se você não tem contato íntimo com o fornecedor e você é só mais um tentando aproveitar a sazonalidade, não tenta aproveitar a sazonalidade da maneira mais óbvia possível. E assim aconteceu na Copa. E ainda está acontecendo. Onde a maior parte das pessoas foram no mais óbvio e nem sempre o mais óbvio é o melhor. Álbum da Copa, só influenciador vendeu. 5% de margem no mercado, ninguém conseguiu ganhar dinheiro. Bandeira de capô de carro, tudo isso foi literalmente por água abaixo, porque foi extremamente visado. Agora, em compensação, pessoas que estavam vendendo outras coisas relacionadas à Copa, como por exemplo itens de moda, ganhou rios e rios e rios de dinheiro. Ou seja, o que mais acontece é as pessoas entrarem na modinha da sazonalidade, e é muito melhor a gente, por exemplo, pegar uma parcela minúscula de pessoa que está vendendo, por exemplo, cropped do Brasil dentro do Mercado Livre, essa fatia de mercado, do que a gente concorrer com o álbum da Copa, onde todo mundo está tentando vender o mesmo produto na mesma condição da Panini, ainda pelo fato que ainda ia dar certo. Só que juntou erro da Panini, juntou erro do Mercado Livre e foi por água abaixo. Só que o mais comum é as pessoas sempre pensarem no mesmo. A gente chegou a ser fornecedor de ovo de Páscoa esse ano. É extremamente discrepante a quantidade de ovo de Páscoa que a pessoa que ofereceu um brinde vendeu do que a pessoa que não ofereceu nenhum brinde. Porque a pessoa que não ofereceu nenhum brinde, ela era só mais uma vendendo ovo de Páscoa. Então até em sazonalidades extremamente nichadas, como por exemplo Páscoa, a gente consegue se diferenciar. E a terceira coisa muito importante também que as pessoas erram pra caramba é começar de maneira agressiva em sazonalidade sem ter experiência. Se você não tem experiência com sazonalidade, não arrisca mais do que 40, 50% do seu caixa em uma sazonalidade. Se ela acontece de uma maneira diferente, se acontece que nem a Copa, que a Panini colocou algumas regras inesperadas, todo o seu dinheiro vai por água abaixo. Por isso que o mais seguro é a gente começar com sazonalidades que não venda só naquela determinada época do ano. Por exemplo, eu não tenho experiência com sazonalidade, vou trabalhar Páscoa. Cara, se você ficar com 1000 ovos de Páscoa e passar a Páscoa, você não consegue vender. Diferente, por exemplo, da sazonalidade do Dia das Crianças, onde se você está vendendo um brinquedo, mesmo depois do Dia das Crianças, mesmo depois da ascensão do pico de venda, você continua vendendo. Ou seja, se você é iniciante, não tem experiência com sazonalidade, não coloca mais do que 40, 50% do seu caixa em nenhuma sazonalidade e sempre venda produto que não seja sazonalidades específicas, produto que você consegue vender mesmo depois dela passar, porque a chance de você comprar mais do que deveria existe, e se só vender naquela
determinada época do ano você vai ficar com caixa parado. É por isso que a gente fala que tem como você começar direto por sazonalidade, mas é interessante que você já tenha uma certa experiência, saiba como o Mercado Livre funciona antes. Beleza? E agora, inclusive, mostrando o resultado de uma mentorada, para quem tem interesse em saber como que funciona a nossa mentoria, tem um link aqui na descrição chamado Margem Performance, dê uma olhada, tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do potencial que ela tem, beleza? Eu tô aqui na conta, no dia 1 de maio a 1 de julho, faturou 890 mil. E se a gente for ver, uma boa parte do faturamento aqui, ó, 2.000 vendas, 2.000 vendas, 1.500 vendas, foi de um único produto. Pode ver aqui do lado na foto que tá borrada que dá pra perceber que é um único produto, que é um produto sazonal. Ela literalmente faturou 600 mil reais em 2 meses com uma única sazonalidade. Quando chegou realmente a sazonalidade, a data certa, teve um dia que ela chegou a fazer 1.391 vendas orgânicas em um dia. No dia 9 de junho, 1.400 vendas. Ou seja, foi toda uma construção durante um mês para chegar nesse período de sazonalidade e agora desovar o restante do produto e acabar. Tanto é que se você for ver, no primeiro mês foi utilizado muita publicidade para posicionar o anúncio, então foi feito, não investimento, porque sempre teve lucro, mas investiu um pouco mais em publicidade. Na sazonalidade foi onde teve o maior pico de ascensão, colocou um preço maior e nem precisou usar mais ads e agora voltou a usar bastante publicidade para desovar o restante do estoque que tem, parar de trabalhar a sazonalidade. Ou seja, a sazonalidade ela é literalmente assim, você começa fraco, é uma construção, tenta ranquear o seu anúncio o mais rápido possível, aproveita o pico gastando pouco em publicidade, subindo o preço, tendo uma margem alta, depois desova. Se você errar antes, você fica com o estoque parado. Se você errar durante, você não consegue vender. E se você errar na desova, você perde muito dinheiro. Por isso que tem que ser um trabalho progressivo e não pode ser óbvio. E tudo isso com 1% de taxas. Mas é óbvio que nesse caso aqui, teve uma assessoria, teve uma ajuda da gente no dia a dia, mas dá pra ver como que foi feito um bom trabalho de sazonalidade nesse caso aqui. Beleza? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre como trabalhar a sazonalidade dentro do Mercado Livre. Lembrando que a gente tem vídeo aqui toda terça e quinta. Quem tem interesse em ter um resultado parecido com esse daqui que eu mostrei, só clicar no link aqui abaixo, vai estar escrito Margem Performance e eu te vejo no próximo vídeo.